registramos e agradecemos a presença dos conselheiros do CRA-RJ, William Machado, Francisco de Jesus, Sônia Marra, Carlos Alberto Araújo. E antes de passarmos para a entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, teremos um outro momento muito especial para o CRA-RJ, que é a premiação aos administradores que se destacaram no último ano. O prêmio Honra ao Mérito em Administração, concedido pelo Conselho Federal de Administração em categorias profissionais e empresariais por indicação dos conselhos regionais. Nesta edição de 2014, o CRA-RJ fez indicação de profissionais a quem agora desejamos prestar as nossas homenagens e cujos trabalhos destacaram a importância da administração profissional em suas áreas de atuação. E para receber as nossas homenagens, convidamos ao palco o administrador Wagner Granja Victor, indicado pelo CRA-RJ na categoria honorífica. Wagner Granja Victor é administrador de empresas pela UERJ e tem cursos de pós-graduação em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e em gerência de projetos pela Universidade de Harvard. Trabalhou no Grupo Gerdau, Light e Petrobras. Foi membro do Conselho Nacional de Política Energética. Atuou como professor em cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, COP e Universidade Estácio de Sá. Foi secretário de Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro e é o atual presidente da Nova SEDAI. E para receber as nossas homenagens na categoria Benemérito, convidamos ao palco o general de brigada, médico Vitor César. Atual diretor do Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro, um dos maiores do país e o mais importante do Exército brasileiro, com 5.000 civis e militares labutando naquela organização militar de saúde. A razão da indicação encontra respaldo na defesa que o general faz na sua prática e em suas falas de que as atividades de administração, gestão de pessoal, finanças, qualidade, gestão de estoques, compras, hotelaria, etc., sejam chefiadas por profissionais de administração devidamente registrados no Conselho, valorizando e prestigiando a profissão. E pedimos ao presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira, que venha ao palco fazer a entrega dos diplomas aos homenageados. É difícil falar de improviso num momento em que o coração bate forte, muito forte. Forte porque, como vocês ouviram, todos os senhores e senhoras, general de brigada médico. Eu sou ginecologista obstetra. E minha praia é navegar em partos e cesáreas. E, de repente, me vejo no CRA, juntos das autoridades em administração. Daí a minha emoção. Emoção de ver pessoas ilustres que labutam e trabalham pelo nosso país através das suas empresas, das suas gestões públicas. E eu, um simples médico, que o Exército me pegou e falou assim: você é um major que parece que tem jeito para o negócio. Vai dirigir Santiago, lá no Rio Grande do Sul. Toma, agora tu vai dirigir a Policlínica. E agora tu vai dirigir, saiu o coronel, vai dirigir o Hospital Central do Exército. Não, está indo bem. Sai general e volta para o Hospital Central do Exército. Vocês são administradores, eu não. Eu os copio. Eu os copio.
E copie o que vocês têm de melhor, óbvio. Senão, não seria filho do seu João Russo, que era meu pai, terceiro primário. E dirigiu o Hospital Central do Exército, fazer gestão em saúde. Me emociona. Por que eu saí do meu consultório para atender e fazer gestão? Simples, ninguém acredita. Mas simples. Quando eu sentava no meu ambulatório e atendia a minha grávida, a minha ginecologia, eu fazia um receituário, uma assinatura e um carimbo. Eu fazia um pedido de sangue, separado, que tem que ser separado. Pedia sorologia numa folha, minha assinatura, meu carimbo. Depois eu pedia exames de urina. Depois eu pedia exame de fezes. Depois, naquela época, não tinha, não sou tão velho assim, mas ainda comecei também com a ultrassonografia, e um pedido de ultrassonografia. Eu fazia 5 assinaturas, 5 carimbos, e fazia bem, graças a meu Deus, a uma paciente. No máximo, a um neném, no máximo, a um marido. 3 pessoas. Quando eu comecei a chefiar sessões e trabalhar com um pouquinho do que vocês me passaram, muito pouquinho, eu descobri que com uma assinatura eu poderia fazer bem a 700 mil pessoas. Uma assinatura minha. Hoje, com uma assinatura, eu tenho o poder de comprar uma ressonância magnética de 1,5 Tesla e atender quase 800 mil usuários do Fundo de Saúde do Exército, que é um fundo, não é um plano. Mas eu aprendi com os senhores que administrar tem que ter visão empresarial. E o pulo do gato eu aprendi uma vez numa palestra que eu tive em Curitiba com toda a esquina. E ele fez uma palestra para nós militares, e eu sentadinho lá, né? Era major, só ouvindo, né? E ele falou assim, faço tudo, minha empresa negocia com o governo no que ele quiser. Não abro mão e nem pode abrir dos 30% do lucro. Eu parei. Vocês não podem, ele falou assim, vocês não podem, vocês trabalham, vocês não visam lucro. Eu parei para pensar. Por que eu não viso lucro? Só porque eu sou público? Sim, só porque eu sou público. E aprendi outra coisa com ele. Produzir mais com mais qualidade. Aí eu atinjo a qualidade total. Aí o que eu fiz? 30% de lucro. Tá, ele é particular, ele é privado, ele tem que ter lucro, senão ele fecha a empresa dele. Ele ficou doido. Mas eu também posso ter 30% de lucro. Como? Se eu produzir mais, ou seja, se eu atender mais pacientes, com mais qualidade, e pagar 30% a menos o valor do mercado no meu pregão, eu tive 30% de lucro. O meu dinheiro público, eu tive. Eu atendi mais com o mesmo material, com o mesmo número de médicos, com mais qualidade, com a taxa de infecção hospitalar menor, e ainda economizei 30%, então eu tive lucro. E vou pautar minha conduta por aí. E leio os artigos que vocês escrevem, que os senhores e as senhoras escrevem, e dali em diante o Exército me pegou e falou, vai. Então hoje, para terem ideia do que é um Hospital Central do Exército, eu, como general, eu me debato ainda contra isso, tenho 2.170 funcionários. Praça, soldados, civis, trabalho com a 866, 81290, trabalho com essas coisas todas, RDR, aquele regulamento todo. Não sei, gostaria de saber mais de vocês. Se multiplicar por cada dependente, são 6.600 mais 451 pacientes, mais seus acompanhantes, seus familiares. Minha força de trabalho são 7.000 usuários. Só eu, dentro do meu hospital. Um público-alvo na área do Rio de Janeiro, eu também sou inspetor de saúde do CML. Eu sou responsável pelas OMS. Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. 132 mil usuários para eu tomar conta. E médicos. São 1.200 de carreira no Brasil todo, mais 1.600 de temporário, para tomar conta de 487 organizações militares de saúde no Brasil todo. Só tem um jeito, aprender com quem sabe, que são os senhores.
Então, dentro do meu hospital, eu tenho que tomar conta da borracharia, do pedreiro, eu tenho que fazer gestão. Gestão de pedreiro, gestão de borracheiro, gestão de salão de beleza. Tem lá um cybercafé, tem que fazer gestão de salão de beleza, de livraria, de médico, de cirurgia bariátrica, plástica, tem tudo ali dentro. Até de viatura. Então, por isso a minha emoção de estar aqui, porque eu não tenho a formação de vocês. Mas como meu pai disse, meu filho, copia quem sabe. Aprenda com quem possa te ensinar. E é isso que eu faço com vocês. Leio, copio, procuro entender o que vocês mandam e tento copiar e fazer o melhor pelo nosso paciente, que para vocês é cliente. Mas como eu não viso o lucro, o nosso é paciente. O de vocês é cliente. Quando eu fiz 4 anos de gestão de plano de saúde, era cliente. E o que eu aprendi com vocês quando vocês falam cliente, é esse lucro que eu preciso ter. Eu tenho que atender mais meus pacientes com melhor qualidade no preço mais baixo, que é o pregão eletrônico. O mais baixo, e eu economizo o dinheiro do povo, o dinheiro do Brasil. E com isso a gente consegue evoluir. Por isso, desculpa, Wagner, se eu tomei muito tempo, desculpa, Wagner Siqueira, mas é muito emocionante para mim estar aqui junto de vocês. É muito emocionante, porque com vocês eu aprendi a hoje ser um hospital que eu ouvi do americano, que me visitou essa semana, e outras pessoas que me visitaram, e está lá o professor Olivier Didier, que quer me visitar em fevereiro, que é o reitor de Miami, da Universidade de Miami. Ele falou o seguinte: nos Estados Unidos nós não temos isso. Eu falei, eu sei, eu estive lá. Então, gente, foi graças a vocês, anônimos, e eu anônimos para vocês, mas como os seus artigos, isso que vocês passaram, os livros, as crônicas que vocês fazem nos jornais, eu as leio e as copio. E graças a Deus, nosso paciente está sendo bem atendido. Graças a vocês que me ensinaram um pouquinho, muito pouquinho, mas o suficiente para eu cumprir a missão. Obrigado. Obrigado ao CRA, obrigado, Wagner Siqueira. Vou deixar o Wagner Witter falar um pouquinho. Obrigado por tudo. Agradecemos as palavras do general e passamos, então, a palavra ao administrador Wagner Witter. Bem, boa noite a todos. Estava vendo as palavras do general, um médico, e como é bacana, né? Como é a possibilidade, a extensão das ciências da administração, com o objetivo de transformar, melhorar e melhor servir a população. Isso talvez que seja muito bacana, isso que a sociedade espera dos administradores públicos. Eu fiquei muito honrado quando eu recebi o comunicado do Conselho Regional de Administração, especialmente do Wagner Siqueira, que é uma pessoa que eu admiro profundamente pelo trabalho, porque ser presidente de órgão de classe requer não só competência, determinação e persistência. E o trabalho que ele faz, e a família dele historicamente faz, à frente do Conselho, é uma coisa brilhante e que gera, inclusive, ciúmes em outros conselhos de classe. Então, receber essa homenagem, para mim, me dignifica muito em minha carreira. Eu, quando eu era muito jovem, eu optei simultaneamente fazer o curso de engenharia e o curso de administração de empresas. Por quê? Porque a minha percepção é que um engenheiro não poderia ser um engenheiro se ele não tivesse uma formação acadêmica voltada às ciências da administração. Muitos amigos estudavam de manhã, eu fazia engenharia no FRJ, muitos amigos achavam que aquilo eu estava perdendo meu tempo à noite. E realmente era uma puxada muito grande. Eu, particularmente, me formei aos 20 anos de idade como administrador, vou completando agora 30 anos. E quando a gente recebe do nosso conselho de classe uma homenagem, um reconhecimento como profissional deste ano, para mim, dignifica a carreira nossa, especialmente para aquele que trabalha na administração pública. Para nós que fazemos administração pública, nós vivemos no cotidiano um grande enfrentamento ao discurso. Há uma lógica
que diz que tudo que é privado é bom, tudo que é público é ruim. Quando existem ações na administração pública que são positivas, ações na administração privada negativas. O que diferencia é a forma como você vai gerir e como vai administrar. Então, o esforço que nós fazemos no dia a dia é fazer a demonstração que é possível administrar da maneira que o general estava colocando, com referencial, com benchmark, sendo público e sendo privado. Mas, especialmente nós, que atuamos na administração pública, temos obrigação, que é equilibrar o uso racional e correto dos recursos públicos com o bem-estar e a melhoria contínua e crescente dos serviços que prestamos. Então, ao longo de toda a minha carreira, em todas as empresas que eu trabalhei, tanto no Grupo Gerdau, na Light, na Petrobras, que sou profissional ainda licenciado, na Secretaria e agora à frente da SEDAI, eu sempre busquei esse trabalho, sempre busquei utilizar as ciências da administração para fazer frente. E eu quero também agradecer, especialmente uma pessoa que está aqui presente, que é o professor William. O professor William foi meu professor. E eu sou obrigado a fazer uma confidência. Sou obrigado a fazer uma confidência. E ele vai confirmar. Eu nunca fui colão, mas eu fui pego colando na prova do professor William. E ele me tirou a prova. Eu me lembro que ele estava em administração pública, me tirou a prova. Corretamente, me tirou a prova, me tirou a metade dos pontos. Depois eu negociei com ele como bom negociador, ele me recompôs parte dos pontos, mas serviu como aprendizado, foi um grande mestre, um grande amigo que eu cultivei. E é muito gratificante a gente poder encontrar um professor que participou da nossa formação junto a uma homenagem como essa. Quero agradecer, Wagner, do coração, essa homenagem. Eu me sinto honrado, eu acho que a SEDAI se sente honrada com essa homenagem, com homenagem às nossas equipes da SEDAI, que temos muitos administradores, que temos, inclusive, os sindicatos administradores signatários do nosso acordo coletivo. Sinto honrado como membro do governo do Estado, porque uma das características que o governador Cabral fez, e o Pezão está continuando, é a questão de profissionalizar a administração pública, cada vez mais desgarrar, não que a interferência política seja negativa, mas muitas vezes a própria Bíblia diz, não dá para servir a dois senhores. Você tem que servir aquele que lhe dá ou outorga o poder, que é o poder público, o governo e a sociedade que lhe dá esse poder. E eu fico muito feliz e eu acho que essa homenagem a todos nós do governo. Do coração, muito obrigado, estou muito honrado com essa homenagem e agradecer aos conselheiros do CRA que escolheram o nome, parabenizar nosso general, o médico, o HCE é uma referência. Eu durante muito tempo, eu fui o criador do prêmio Qualidade Rio, prêmio de qualidade do Estado, quando fui secretário. Durante 8 anos presidi o programa de qualidade do Estado. E, com frequência, as administrações públicas, os órgãos da administração pública, que eram mais premiados e graduados, vinham do Exército, especialmente do HCE, coisa que nós não víamos, infelizmente, nas outras forças, na Marinha e na Aeronáutica. Então, o HCE sempre foi uma referência. Eu vi que ele está usando no seu discurso princípios da qualidade, que é o que norteia e que tem que nortear uma boa administração. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso aí. Os administradores estão fazendo 40 anos. Eu espero, futuramente, quando tiver 40 anos de administrador, também estar recebendo a medalha de Belmiro Siqueira, que guardarei com muita honra. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos. E vamos torcer para o Fluminense ser campeão brasileiro, porque aí esse ano vai ser maravilhoso, né? Porque ganhar o prêmio, ganhar o reconhecimento do Conselho Regional de Administração, ainda ter o campeão brasileiro, e o Wagner, eu tenho certeza que eu vou torcer para o Fluminense campeão e o Vasco campeão na 2ª divisão. Obrigado e boa noite. Agradecemos as palavras do administrador Wagner Victor, presidente da nova SEDAI. E passamos agora à solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
aos administradores que há pelo menos 40 anos ininterruptos exercem ou exerceram a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização da ciência e da administração profissional em nosso país. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 19 de outubro de 2012. Tal comenda é concedida pelo CRA do Rio de Janeiro a cada 6 meses aos profissionais que atingirem os 40 anos de registro profissional regular ininterrupto. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para a abertura da nossa solenidade. Bem, estamos entre amigos, né? Então não é propriamente o sentido de fazer um pronunciamento formal, mas apenas uma pequena conversa, uma pequena discussão, um pouco também de compartilhamento de emoção com todos, né? Wagner Vida, a primeira coisa que devo lhe dizer, acho que já saiu, mas... Ah, está aqui, Wagner. Então, veja, a primeira coisa que devo lhe dizer é que eu topo ser primeiro lugar na Série B, terceiro lugar e quarto. Vice eu não quero, prefiro ficar na Série B. Então, para ficar claro, como vascaíno, né? Imagina se a gente vai tirar vice de novo, eu não aguento, né? Mas nós assistimos a um filme feito pela nossa área de comunicação, pela TV e rádio do Conselho, né, que eu acho que a gente cada vez se orgulha mais desse grupo, e que nos brindou aqui com um retorno ao passado. E o passado é o que não passa, é o que fica do que passou. Muitos desses episódios que simbolicamente foram representados aqui como esse processo histórico, efetivamente marcam a nossa trajetória de nossas vidas em geral. E, junto com isso, há também a trajetória da formação das instituições da profissão e do cotidiano de cada administrador. A profissão é regulamentada em 65, o decreto-lei regulamentador da lei 4769 é de 67, e, em verdade, o Conselho Federal e os conselhos regionais da nossa profissão começaram a funcionar em 69. Então, os primeiros registros são de 1969, né, o número 1, 2, etc. Então, nós estamos, em verdade, resgatando, através dessa homenagem simbólica de muitos que estão presentes hoje, mas que muitos que não tiveram a oportunidade de receber essa homenagem, mas que muito contribuíram, que não estão presentes fisicamente, mas que certamente em espírito estão aqui. Quantos anônimos que não foram e que não poderão ser homenageados, mas que formaram essa trajetória e constituíram essa profissão. 69, logo a seguir, a intervenção do Ministério do Trabalho. Uma intervenção que, em verdade, se marca, vai até 1976. 1976, a primeira eleição para escolha de conselheiros regionais e federais. De novo, uma intervenção em menos de um ano. E essa intervenção vai até 1982. Então, na prática, o nosso conselho, as nossas entidades representativas de conselho, né, de fiscalização e exercício profissional, ele marca um processo de intervenção entre 1969 até 1982. Um longo e tenebroso processo de intervenção de pessoas em que os profissionais, efetivamente, já se formados ou provisionados, era importante o resgate também do profissional provisionado, né, aquele que exercia 5 anos antes a profissão, da data da regulamentação, de 65, de 65 para trás, que eram os provisionados, que são importantes e que precisam ser reconhecidos, que são a razão de ser daqueles primeiros que se formaram no primeiro curso de administração, lá na EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública, inicialmente em 51, aqui no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo, em 54. Esse resgate só vai se dar efetivamente a partir de 82, como digo, que o processo se naturaliza. Em verdade, muitos dos homenageados que estão aqui, que não estão, que já tiveram a sessão de homenagem passada e que vão ter ainda,
certamente, né? Outros aparecem mais como botão. Eu estou aqui representando o plenário, apareço como botão, mas atrás do que eu estou, e para poder falar aqui a vocês, tem a linha, né? Tem a casa, tem a costureira, o alfaiate, enfim, tem todo um conjunto de pessoas que no anonimato constrói cotidianamente, dia a dia, a todo momento, no seu posto de trabalho, a nossa profissão. E nessa homenagem é que nós estamos fazendo a você, representando esse companheiro anônimo, esse companheiro que cumpre a sua tarefa no seu posto de trabalho, porque nós sabemos claramente que apesar das conquistas democráticas que o Brasil, os avanços democráticos que o Brasil tem, vai se consolidando. Isso é um processo assim mesmo, né? 2 passos para frente, 1 para trás, mas o processo vai avançando. Mas a gente sabe que por mais que a gente ganhe, e domingo que vem temos um processo de novo eleitoral, o que vai consolidando uma cultura democrática em nosso país, mas a gente sabe que é no cotidiano das organizações, no dia a dia do posto de trabalho, da fábrica, da linha de montagem, do posto na área de comércio, na loja, é que as organizações explicitam a sua maior violência e a discriminação e o preconceito. É a empresa ainda que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência física, que discrimina o homossexual, que discrimina, enfim, o idoso, né? Que discrimina as pessoas. E nós precisamos construir essa realidade. Muito do que foi conquistado nas empresas que chegamos até hoje é o resultado de um processo de consciência e de contribuição de muitos colegas administradores. As cadeiras estão vazias, nós sabemos. Nós temos aí 6 milhões de empresas no Brasil, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas temos formados em administração até hoje menos de 2 milhões. Então, se nós quiséssemos chamar administradores para uma empresa um administrador por empresa, ainda teria uma deficiência, um déficit, né, de pelo menos 4 milhões de profissionais a menos, quantitativamente. A gente não tem número suficiente para preencher as cadeiras que precisam ser preenchidas para uma vaga apenas de administrador por empresa. Então, nós temos a oportunidade do emprego, sim, mas temos também a responsabilidade do compromisso, da transformação, contribuindo para o processo de racionalidade, de gestão nas organizações brasileiras, públicas e privadas. E é o colega administrador homenageado hoje, né, que há 40 anos contribui, ou que continua, muitos que estão aqui já não estão aposentados e contribuem. E outros não vão se aposentar nunca, porque vão trabalhar sempre, né? Outros já estão no doce farniente, eu entendo isso, se divertindo um pouco mais, mas não deixam de dar a opinião sensata, a oportunidade, o coaching, né? Aquele aconselhamento, né? Aquele ar de contribuição, aquele jovem, aquele colega mais jovem, sempre se troca e se ensina e se aprende alguma coisa. Portanto, o Conselho, ao fazer isso através do plenário, ao fazer essa homenagem, nós estamos simbolizando profissionalmente, mas acima de tudo, com muita emoção, a enorme contribuição do colega que no anonimato, ele tem realizado essa construção. É um processo que chegamos aonde podemos chegar, mas muito mais falta caminhar. Esse é um caminho que continua caminhando. É um caminho que nós vamos construir cada vez mais, juntos. E vocês são exatamente, e eu também me sinto assim, nós somos, né? Nós somos o resultante desse trabalho objetivo. Quando eu vejo o Rondon, primeira vez, já fui 3 vezes presidente aqui do Conselho, Rondon. A primeira eleição, você que presidiu o processo eleitoral, né? Um dos colegas homenageados aqui, o Rondon. Foi isso, Rondon? Então, veja, tem quanto tempo. A gente estava junto nisso. Antes tínhamos os sonhos. Muitos desses sonhos se realizaram. A gente continua com os sonhos. Mas é preciso transformar esse sonho em realidade, porque senão é apenas um sonho. Não tem nenhum sentido. E o sonho efetivamente daqueles que têm 40 anos ou mais, porque vejo o Adilson aqui e sei que nós temos 42 anos de registro, né, Adilson? Né? 42 de formatura, menos de 42 de registro não, de formatura, a gente deve ter registrado 72, 73 por aí, né? 71. Então vejam
Nós continuamos com os mesmos sonhos todos. Senão não estaríamos aqui, senão não estaríamos feito as contribuições que todos fizeram. Portanto, com muito obrigado mesmo, muito obrigado pela presença de vocês, mas, acima de tudo, muito obrigado pela enorme contribuição que vocês deram à administração e ao administrador. Porque sem vocês, essa profissão não seria o que é hoje. E sem vocês, ela não será amanhã tudo que ela pode vir a ser ainda. E o que ela pode vir a ser é contribuir para a organização brasileira, pública e privada, ser mais aberta, mais transparente, menos preconceituosa, com menos discriminação em relação ao outro, que desenvolva um sentimento de amor ao próximo, que é fundamental para nós, em que se possa colocar na posição do outro e entender como o outro entende, e não como nós entenderíamos se estivéssemos no lugar dele. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à justa homenagem a estes profissionais que há mais de 40 anos dignificam a administração no Brasil. Convidamos agora para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Rose Brown, Fernando Coque e Assurrira e Samuel Monteiro da Silva. Samuel Monteiro da Silva Júnior. E para fazer a entrega destas medalhas, convidamos o administrador William Machado, conselheiro Samuel Monteiro dos Santos Júnior. Salva de palmas para os homenageados. E dando prosseguimento, convidamos agora para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas, os administradores Adalberto Marques de Oliveira, Marvin Frederico Hirsch e Zigmundo Salomão Kuckerman. E para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira a estes administradores, convidamos o administrador Luiz Augusto Costa Leite. Agora a entrega dos diplomas. Nossos aplausos a estes profissionais que estão sendo homenageados. E neste momento, convidamos para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Maria Eugênia de Almeida, Abraham Mair Bemergui e Amauri Benigno Machado. E para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos a administradora Ângela Peçanha.
nossos calorosos aplausos a esses profissionais que dignificam a profissão. Parabéns, administradores. E agora, convidamos para receber a medalha Administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores. Irapuã Cavalcante de Lira. Dantas Gil Matos Dantas. E Hélio Vitor Ramos da Rosa. E para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos o administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, conselheiro do CRA-RJ. Nossos calorosos aplausos a estes profissionais que tanto fizeram e fazem pela profissão. Parabéns, administradores. E neste momento, para receber a medalha Administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem, chamamos ao palco os administradores. Gersina Alves de Oliveira, neste momento representada por Márcia Alves Costa da Silva. Pedro Schubert e Paulo Francione de Moraes Sarmento. E para proceder à entrega destas medalhas e diplomas, convidamos a administradora Mara Biasi. Nossos aplausos a estes profissionais. Nós vamos aqui abrir a palavra para a senhora Márcia, que tem uma mensagem da senhora Gersina. Boa noite a todos e a todas. Me sinto muito honrada em estar aqui representando a professora Gersina. É uma justa homenagem, principalmente porque é uma mulher administradora, que eu acho que fez e faz história, e vim principalmente para deixar o agradecimento e o abraço. Ela está em viagem, por isso que eu não pude vir receber. Ok? Boa noite, obrigada. E para receber a medalha Administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas, convidamos ao palco os administradores Valdir Alves Esteves, Antônio José Veiga Roldão e Adilson Gomes dos Santos. E para fazer a entrega das medalhas e diplomas, convidamos a administradora Sônia Marra, conselheira do CRA-RJ. Nossos calorosos aplausos a estes profissionais. Parabéns, senhores administradores. E agora temos o prazer de convidar
o administrador Pedro Schubert para se pronunciar em nome de todos os homenageados. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma referência ao nosso companheiro general. Eu gostaria de dizer a ele, pela sua competência na direção do Hospital Central do Exército, que na minha concepção, e provavelmente de todos, não há nenhuma diferença administrar uma entidade privada e uma entidade pública. Os princípios são sempre os mesmos. E vejo que, com muita competência, a sua pessoa está desenvolvendo esse trabalho. Bom, me designaram falar em nome dos homenageados de hoje. Eu gostaria de fazer uma pequena digressão histórica, que nós já somos da história, né? De que as primeiras palavras que eu ouvi de administração foram lá pela metade do século, em que um dos presentes aqui à época tinha 5 anos de idade. Não vou dizer quem é, mas eles acabarão adivinhando, né? Esta pessoa que para mim foi muito importante, eu ouvia dele as suas atividades no DASP, e aquilo me impressionava, mas eu não entendia nada. Eu fui para a minha vida profissional, normal, diferente, técnica, e depois eu entendi que eu tinha que retornar à faculdade para me reciclar numa outra profissão. Inicialmente, não tinha nenhuma que me desse aquilo que eu imaginava, eu fiz ciências contábeis, e para minha sorte, quando eu estava no final do curso, eu vejo à noite lá na UEG, lá na Lago da Carioca, no Lago do Machado, na Amaro Cavalcante, um cidadão bem posto, com a postura muito interessante, falando impostado, e aquilo me chamou muita atenção. Ele estava criando a primeira turma de administração na UEG. Estou me referindo ao nosso Nogueira de Faria. Ele, com muita satisfação, porque ele carregava toda noite um largo sorriso, e eu não estava entendendo nada, até que me informaram que era a primeira turma de administração que estava sendo implantada. E me interessou profundamente, que eu achava que era este o meu caminho. E no ano seguinte, eu entrei para a segunda turma. Então, eu sou da segunda turma de administração da extinta UEG, lá no Largo do Machado. Para mim, isso foi muito importante, e isto, na verdade, revolucionou a minha maneira de pensar, minha maneira de enfrentar os problemas de empresas. E é importante também dizer, agora a emoção pegou, viu? A emoção pegou, viu? De que, a partir dali, novos desafios apareceram, e eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresas, sempre empresas grandes, e felizmente bastante desestruturadas, se falar no linguajar simples, esculhambadas, né? E isso foi muito importante, porque todos os trabalhos eram desafios, você tinha que enfrentar e tinha que colocar alguma coisa diferente. Isso me deu uma base muito importante, muita segurança, para que eu pudesse enfrentar quaisquer empresas, em quaisquer momento que fossem necessários. Disso aí me resultou uma série de experiências que eu traduzi isto em material que hoje é público, que são livros. Então eu agradeço a homenagem à minha pessoa por esses 40 anos e fundamentalmente todos os meus companheiros que fizeram também este curso e hoje estão justamente recebendo essa homenagem. A todos, então, os nossos parabéns. Neste momento, abrimos a palavra, caso algum homenageado queira retornar e também fazer um pronunciamento. Estão todos bem representados? Então, pela fala do administrador Pedro Schubert.
Agradecemos a presença de todos nesta solenidade de entrega das medalhas administrador Belmiro Siqueira. Parabenizamos mais uma vez a todos os homenageados e, neste momento, solicitamos que todos os homenageados se dirijam novamente ao palco para fazermos a foto oficial e para receberem mais uma vez os nossos aplausos. E os nossos aplausos a estes profissionais da administração.